dependam do Senhor. Na vida, dependemos de muitas coisas vãs e as colocamos em um lugar de idolatria, sem mesmo perceber, achando que elas nos definem e que mostram nosso valor, até os desertos chegarem, nos fazendo perceber o quão insignificantes essas coisas eram. Oi, eu sou a Laina e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da dependência no Senhor e como muitas vezes a gente depende de coisas terrenas, mundanas e que vão acabar ao invés de colocar a nossa dependência no nosso Senhor, que é infinito. Primeiro ponto, existe um tempo para tudo nessa terra. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo que a gente faz na nossa vida é regrada em relação ao nosso tempo. Mesmo que a gente não admita ou muitas vezes não perceba, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem um certo tempo para fazer. Não que a gente cronometre tudo que a gente faz, mas a gente organiza a nossa vida baseada no tempo. Por exemplo, o tempo que você vai ter para dormir, o tempo que você vai ter para acordar, o tempo que você vai ter para tomar banho, o tempo que você vai ter na escola, o tempo que você vai ter de devocional, o tempo de blá blá blá. Mesmo que você não cronometre esse tempo, você normalmente dedica um tempo para poder fazer essas ações. E essas ações, elas iniciam e elas terminam. Por isso que eu queria chegar no segundo ponto. Se existe um tempo para tudo que a gente faz nessa terra, então essas coisas não são para sempre. Efésios 4, versículo 22 ao 24. Contra a maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E também Filipenses 3, versículo 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma hora ou outra, a gente vai ter que se levantar da cama. Uma hora ou outra, a gente vai ter que ir para a escola. Uma hora ou outra, a gente vai ter que fazer o devocional. Uma hora ou outra, a gente vai ter que tomar banho. Uma hora ou outra, a gente vai ter que estudar. Enfim, por mais que a gente não queira admitir, a gente vai ter que fazer esse tipo de coisa e a gente vai ter que terminar esse tipo de coisa. Por mais que a gente não queira se levantar da cama, uma hora ou outra, a gente vai ter que se levantar. Porque não é para sempre. A gente não vai ficar deitado ali para sempre. Uma hora ou outra, a gente vai ter que ir para a escola. Mas não é para sempre. Uma hora ou outra a gente vai ter que ir para casa. Entende? Então, tudo que a gente faz nessa terra, todo o tempo que a gente dedica para fazer tudo que a gente faz, acaba. Inicia e termina. É finito. Então, muitas vezes a gente acaba colocando a nossa dependência em coisas dessa terra que são finitas, que um dia vão acabar, por mais que a gente não queira aceitar. Eu falei de exemplos do nosso dia a dia, mas, por exemplo, nossos pais, um dia eles não vão estar mais aqui com a gente. Eles têm uma vida que se inicia e uma vida, obviamente não uma vida terrena, que termina. A nossa vida também é da mesma forma, a nossa vida terrena, claro. Vai se iniciar e vai terminar. E mesmo que a gente não queira admitir, muitas vezes a gente coloca a nossa dependência nos nossos familiares, nas nossas posses, nas nossas circunstâncias, e a gente esquece que, sendo um momento bom ou sendo um momento ruim, isso vai acabar. E isso pode mudar tão rapidamente, sabe? As coisas da nossa vida podem mudar tão rápido, a gente pode perder alguma coisa que a gente gostava tanto, tão rápido. E eu falo isso em relação a qualquer coisa, em relação a posses, em relação a familiares, em relação até a circunstâncias, que muitas vezes a gente está numa circunstância ruim e acredita que aquilo nunca vai acabar. Enfim, mas a gente tem que lembrar que por mais que a gente queira que algumas coisas durem para sempre, elas não vão durar, as coisas mundanas, né? Claro, as coisas dessa terra não vão durar para sempre, existe um tempo para tudo. Com isso, eu queria chegar ao tópico 3,
Tentar encaixar o novo no velho não funciona. Lucas 5, 36 a 38. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. A gente não pode misturar o antigo com o novo. A gente não pode receber algo novo do Senhor se a gente não quer largar o velho. O ponto desse vídeo de depender do Senhor é que muitas vezes a gente coloca a nossa dependência nas coisas desse mundo e muitas vezes Deus nos pede para poder deixar essas coisas e avançar para um próximo nível. Às vezes você está em uma igreja, mas o Senhor fala ao seu coração que é o momento de você avançar, que é o momento de você ir para uma nova igreja, que é o momento de você começar uma nova atividade, que é o momento de você começar uma coisa nova na sua vida. Mas toda vez que a gente precisa começar uma coisa nova, a gente vai ter que deixar uma coisa antiga para trás. E não funciona a gente misturar o velho. Não adianta a gente colocar um remendo de roupa nova em roupa velha. Não adianta a gente colocar vinho novo em uma vasilha de couro velha. Não se mistura, não se encaixa, não funciona. E muitas vezes a gente quer tentar unir as coisas da nossa vida antiga com a nossa nova vida. Às vezes até na nossa vida cristã, muitas vezes a gente quer misturar coisas mundanas com as coisas cristãs, mas elas não se juntam. O mundo não vai se juntar com as coisas de Deus. E às vezes a gente tenta conciliar uma coisa com a outra, mas elas são totalmente diferentes. Elas não se encaixam. O velho não se mistura com o novo. E para a gente conseguir o novo, a gente tem que abrir mão do velho. Ponto 4. Suas justificativas para ficar com o velho não se comparam à beleza do novo. Isaías 43, 15 a 21. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair junto os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus esforços, os quais jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Por mais que a gente não queira abandonar aquilo que a gente gosta tanto e que Deus pede para que a gente abandone para poder avançar para uma coisa nova, eu tenho que lembrar que o novo de Deus não é uma coisa ruim, não é uma coisa que a gente deve se assustar. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo muito conhecido, mas é verdade, e a gente esquece nos momentos que Deus pede para que a gente faça algo ou abra mão de algo. Não faz sentido Deus te dar algo novo se você não abre mão do velho. Vamos pensar num celular. Você tem um celular e esse celular já se tornou antigo, ele não se encaixa mais na sua vida, e ele não tá sendo mais produtivo, não tá mais gerando, sabe? Não tá mais sendo bom pra você, não tá conseguindo acompanhar o seu estilo de vida. E aí você precisa trocar de celular. Seus pais vão te dar um celular novo, com uma condição, que você abra mão do seu celular antigo. Não faz sentido você ter 2 celulares, certo? Se você vai ganhar um celular novo, você abre mão do antigo. Mas você gosta muito, muito, muito do seu celular antigo. Você gosta muito, muito dele, você não quer abrir mão, entendeu? Mas se você não abrir mão do que é antigo, você não vai experimentar do novo, que é melhor, que se encaixa mais com a sua vida, que se encaixa mais com o seu estilo de vida, com a sua rotina, que vai ser algo que vai ser melhor pra você. Aqui eu dei o exemplo do celular, tá? De uma forma mais didática, mas é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Muitas vezes a gente não quer abrir mão das coisas antigas pela nossa dependência que a gente tem nelas, quando Deus quer dar algo pra gente novo, algo ainda melhor, mas que a gente só vai conseguir experimentar se a gente abrir mão do antigo. Deus não vai te dar algo novo se você não quer abrir mão da coisa antiga. É igual o exemplo do celular. Por que seus pais te dariam um outro celular se você não quer abrir mão do que você já tem? E o novo de Deus não é pra ser assustador pra gente. Eu sei que muitas vezes a gente fica nervoso, a gente fica assustado, mas Deus não vai te entregar algo pra te machucar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus não quer que você largue o antigo e para ele te deixar à deriva. Deus não vai te deixar à deriva. Ele tá lá no barco com você. Então, se você abrir mão de uma coisa antiga, saiba que ele tem uma coisa nova preparada para você. E que essa coisa nova vai ser ainda melhor para sua vida. O outro versículo que eu coloquei é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O novo, por mais que seja desconhecido, não deve ser assustador. O novo, por mais que a gente não tenha noção de como ele vai ser, não deve nos assustar. Nesses momentos que a gente deve depender ainda mais do Senhor. Por isso que eu queria chegar ao quinto e último ponto desse vídeo. Dependam do Senhor. A gente deve colocar a nossa confiança naquele que é verdadeiro, imutável e fiel, que sempre vai estar conosco e que cumpre o que promete, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Números 23:19, que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Apocalipse 22:13. Nosso Deus. Por que confiar no que é incerto e no que é finito, ou seja, no que tem fim, ao invés de confiar no infinito e no confiável, no Deus que sabe tudo sobre você? Coloquei aqui até uma referência de Lucas 12, versículo 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se Deus sabe até a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça, você acha que ele não está cuidando do seu futuro? Assim, você acha que ele vai se preocupar até com a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça e não vai se preocupar com o seu futuro? Entendeu? A gente tem que confiar no Deus que sabe de tudo. Queria falar aqui também de Salmos 46, versículo 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Por mais que as coisas ao nosso redor não estejam parecendo tão boas e a gente não queira largar aquilo que a gente tem tanta dependência, a gente tem que lembrar que o Senhor é o nosso refúgio. E embora que as coisas ao nosso redor mudem e se transformem, a gente ainda tem a confiança de que Ele não muda, de que Ele está ali, que Ele está cuidando da gente. Apocalipse 21:5, aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O que o Senhor fala é digno de confiança. E quando Ele faz algo novo, não é para te trazer nenhum mal. Pelo contrário, é para te trazer bem. E é nesses momentos de dificuldade que a gente aprende a depender do Senhor, que é o ponto desse vídeo. É nesses momentos que a gente tem que largar aquilo que a gente gosta tanto, que a gente aprende a confiar no Senhor. E eu sei que essa é uma palavra que pode trazer um pouco de ansiedade, esse tópico no caso, né, em relação a ter que deixar algumas coisas antigas irem, mas a gente tem que estar focado no nosso propósito. Se a gente ouvir a voz de Deus pedindo para que a gente faça algo, vamos seguir. E não só seguir, mas fazer de todo o coração, sabe? Com amor ao nosso Senhor, entende? E eu sei que mudanças podem ser assustadoras, e eu falo isso realmente dizendo como alguém que entende desse assunto de mudanças. É nesses momentos de incerteza que a gente coloca a nossa certeza no Senhor. E isso é muito bom. Você ter a certeza, você tá firmado naquele que nunca muda, naquele que cuida de você de uma forma muito especial. Eu oro para que o Senhor seja sua força, rocha, fortaleza, libertador e refúgio, como está escrito em Salmos 18, versículo 1 ao 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu oro para que Ele seja tudo isso na sua vida. E eu quero te encorajar a ficar tranquilo e a confiar naquele que é imutável. Não se esqueçam, dependam do Senhor.